Bob Marley tem uma frase muito interessante, onde ele faz uma pergunta dizendo: se Deus fez as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas, por que que nós amamos as coisas e usamos as pessoas? É interessante a pergunta que esse músico faz, até porque Bob Marley nunca foi um referencial de espiritualidade para ninguém. Eu conheço poucas coisas a respeito de Bob Marley, né? Mais sobre música e a própria maconha, até, né? Quando você lembra de música e maconha, talvez Bob Marley seja um dos primeiros que venha aí em nossa cabeça. O fato é que a frase que ele traz, essa pergunta que ele traz, nos faz, de certa forma, refletir a respeito do fato do que vem a ser amor. O apóstolo Paulo, na sua carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 13, no capítulo 13, a partir do versículo 1, ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O interessante dessa definição que Paulo traz aqui, como se fosse uma aula do que de fato é o amor, ele nos ensina algo muito profundo, muito mais do que aquilo que a gente entende pelo mero sentido da palavra que temos hoje em dia. Porque não é esse sentido que nós usamos muitas das vezes, o sentido que Deus tem a respeito dessa palavra. Inclusive, aqui no verso 3, ele diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A questão do amor não é aquilo que fazemos, mas qual é a motivação que nós temos naquilo que fazemos. E essa talvez seja a pergunta que nós deveríamos fazer. E aqui, quando falo a todo tipo de pessoa, não estou falando aqui a questão de cristãos ou de pessoas que estão dentro de igreja, estou falando como um todo, para qualquer pessoa que possa ouvir. Nós muitas das vezes temos essa questão daquilo que fazemos como sendo o ato em si que designa o que é amor. Não é o ato em si, mas a motivação que define se aquilo que nós fazemos é ou não é amor. Como assim? Talvez você não esteja entendendo o que é que eu estou dizendo. Você, por exemplo, pegou alguma coisa sua, um dinheiro aí, você deu para uma pessoa no semáforo. Você passou ali, alguém está pedindo uma esmola e você tira R$5 do bolso e dá para ela. E olhando de fora para dentro, né, quem está vendo, ou até você olhando o ato que você está fazendo, você pode definir isso como um ato de amor. Nem sempre. Pode ser, mas nem sempre. E talvez na maioria das vezes isso não seja um ato de amor. As pessoas muitas das vezes fazem isso para se livrar da pessoa porque está pedindo, né? Ou quando faz é só automático, pega essa moeda e dá para esse rapaz aí. Porque na maior parte dessas esmolas que se dão aqui aqueles restos, aquelas moedas que estão ali, às vezes você coloca quase como uma forma de se livrar da pessoa, porque você fica meio constrangido porque ela está pedindo e você entrega. Não estou falando isso como que julgando as pessoas, eu estou falando isso até para mim. E eu sei porque eu já me peguei em questões como essa. Às vezes você diz, não, eu vou tirar aqui um dinheiro para essa pessoa, ver se você procura, não está num lugar fácil, às vezes você está num semáforo, vai na carteira, abre e dá para a pessoa porque você quer ajudar.
Você está vendo que aquela pessoa está necessitada e você tem no seu coração um desejo de ajudá-la. Isso é um ato de amor. Mas quando você dá como um ato de se livrar, você não fez um ato de amor. Por mais que aquele dinheiro ajude aquela pessoa e vá servir para ela, para ela se alimentar, comprar alguma coisa que ela necessite. Não quer dizer que você fez um ato de amor. Quando nós pegamos nossas roupas, aquilo que nós temos de sobra, e levamos para as pessoas somente para dizer, olha, tá aí, leva, isso aqui eu não estou usando mais, isso não é um ato de amor. Aquilo você daria para qualquer pessoa. O que Paulo está tentando nos mostrar aqui é isso, que o amor ele é algo muito mais profundo. Por isso que ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens, ele não está falando de uma questão de um bem, ele está dizendo todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver. Olha o que ele diz, não é o ato de entregar, é a motivação, ou seja, se não tiver amor naquilo que eu faço, naquilo que eu estou fazendo, aí ele diz, nada disso me aproveitará. Tudo que nós fazemos ele tem que ser acompanhado de amor. Se eu dou a esmola para aquela pessoa, é uma questão de minha palavra aqui, de empatia. Você se coloca no lugar daquela pessoa. Você sente a dor dela. O que Paulo está colocando aqui é isso. Eu dar sem sentir a dor, eu dar sem estar me sentindo no lugar dela, tendo no meu coração dizendo, meu Deus, como é que essa pessoa está passando isso? Sabe aquela coisa que você ajuda e dói em você, ajudar chorando, sentindo a dor da pessoa? Você já fez alguma atitude desse tipo? Onde você está ajudando uma pessoa, mas você, ao mesmo tempo que ajuda, você se alegra com aquilo que você está fazendo, você sente a dor que a pessoa está, às vezes você chora, dizendo, poxa, é tão pouco que eu estou fazendo. Isso é um ato de amor. Isso genuinamente deveria ser as atitudes que em nosso coração, nós que somos cristãos, deveríamos fazer, mas com esse sentimento. Atitudes, né, de ajuda, de amparo, sem o acompanhamento do amor, né, é como um metal que retine. E por isso que o apóstolo aqui ele traz isso de uma forma tão clara, né? Se não tiver amor, né, nada disso me aproveitará. Nada disso me aproveitará. Eu confesso, irmãos, e uma coisa que eu não sinto nenhuma vergonha, claro que também não sinto nenhum orgulho, é de dizer que eu já fiz isso muitas vezes, tive muitas atitudes de fato de amor, muitas mesmas, mas eu dizer que também não tive muitas das vezes que dei esmola sem sentir o que a pessoa estava sentindo, sem me colocar no lugar dela, também fiz isso muitas das vezes. Vergonhoso, mas a gente faz às vezes sem nem perceber. Às vezes você nem sabe, aquela pessoa talvez não quisesse nem o dinheiro, se você tivesse dado atenção para ela, aberto o vidro, conversado com ela, perguntado como ela está, talvez fosse melhor do que você dar uma nota de 10, 20, 100 reais para ela. Porque o amor ele supera a questão dessa materialidade, né? desse algo palpável que nós passamos para as pessoas. Ele vai além disso, é muito mais um sentir de dor. Por isso que quando diz que Deus nos amou, Ele nos ama sentindo nossa dor. Ele nos ama dando o seu próprio Filho. Ele nos ama vindo habitar entre nós. Ele nos ama morrendo por nós. E é essa atitude de amor que Deus quer que nós, que o servimos, que o conhecemos, tenhamos para com o próximo. Então, que sempre que você pensar em amor, lembre-se dessa frase que nós iniciamos esse vídeo, né? A frase de Bob Marley, ou essa pergunta que ele faz, né? Se Deus fez as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas, por que amamos as coisas e usamos as pessoas? Ame mais as pessoas e use